Muito boa noite a todos. Nós já estamos com a nossa aula gravada. Estava só guardando uns minutinhos para nós começarmos. Nós já estamos aí com 5 alunos. É uma turma que o pessoal vem chegando durante a aula. E aí, como vocês sabem, né, eu vou compartilhando a tela e aí eu tenho que voltar no Teams para aceitar. Mas vamos começar de uma vez. A gente tem bastante assunto para tratar na aula de hoje. Nós vamos falar sobre achuras. E eu vou precisar, queria saber aí se está tudo certinho com o microfone de vocês, se está funcionando, justamente porque o Matheus aí já sinalizou, porque eu vou fazer algumas perguntas para vocês conceituais. Na turma que eu acho, todos foram meus alunos no semestre passado de desenho técnico, e para a gente compreender o conteúdo da aula de hoje, a gente precisa também recordar de alguns assuntos tratados no semestre passado. Então, para isso, na aula de hoje, eu vou me apoiar aqui em duas normas também, tá? Já vou até deixar elas abertas em duas normas, em duas NBRs, e também vamos tratar de alguns conceitos da apostila de vocês. E aí a gente tendo esse conteúdo, né, teórico resolvido, a gente tem condições de aplicar no AutoCAD as achuras, que são os objetivos para a nossa aula de hoje. Estou abrindo aqui as normas. Pronto. Eu vou tirar o compartilhamento aqui da minha câmera e vou passar a compartilhar a minha tela, tá, pessoal? Pessoal, vocês podem identificar para mim, por favor, se já está aparecendo para vocês a minha tela? Está compartilhando aí, pessoal? Tá sim, tá sim. Tá, maravilha. Tá. Então, vamos lá. Eu quero primeiro perguntar para vocês, a gente tem uma imagem, tá, que está aí no centro da tela, como eu falei, né? Operacionalizar o software é muito tranquilo, a gente vê o caminho dos comandos, aprende como faz, mas a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Essa unidade, olha o nome dela, né? Fala de achuras, configuração, uso e edição. Mas beleza, vamos, antes de falar de achuras, eu quero que vocês me ajudem, tá? Esse é um desenho da área metalmecânica. Na semana passada, se vocês se recordam, eu falei que essa parte agora, tanto de cotagem, de achura, de dimensionamento mesmo, né? Dimensionamento da peça, a gente tem muita diferença quando são desenhos de arquitetura, quando são desenhos da área metalmecânica, quando são desenhos da área elétrica. Eu queria que vocês me ajudassem a recordar, porque nós falamos sobre isso na semana passada, na verdade, principalmente no semestre passado, desculpa. Eu queria que vocês me ajudassem a lembrar o que é o corte total, o que é um meio corte, o que é uma seção, o que é uma linha de ruptura. Quem pode me ajudar aí? Pode pegar qualquer elemento desse desenho e explicar para a gente nivelar o conhecimento inicial. Quem me ajuda? Vamos lá, pessoal? Quem vai me ajudar aí nessa questão? Ninguém sabe? Ou ninguém está assistindo? O corte total é aquele que atinge a peça toda, né? Corte total é aquele que atinge a peça toda, exatamente. Então, vamos lá. Vamos começar, então, da esquerda para a direita, que você citou o corte total. Aqui, não sei se está claro para vocês, mas para mim está, porque o perfil da peça é mostrado aqui. Nós temos uma peça cilíndrica.
E uma vez que tem uma peça cilíndrica, na extremidade nós temos uma porca. E por que eu sei que é uma porca? Bom, o sistema de enroscamento é composto por parafuso e porca. Então eu vou aumentar o zoom aqui mais um pouquinho e a gente vai ver que aqui, ó, nós temos duas linhas paralelas. Essas linhas paralelas são uma representação simplificada de rosca. Então, efetivamente, nós temos um parafuso enroscando em uma porca. Está muito claro isso. E a parte achurada, que é essa aqui e essa aqui, mostra onde a peça foi atingida pelo plano de corte. Lembrando que a gente corta a peça de maneira imaginária. Uma vez que a gente corta de maneira imaginária, a gente representa na área achurada onde a faca passou, efetivamente, em qual área sólida da peça essa lâmina imaginária passou. Essa é a configuração do corte total aqui. Então, se a gente fosse pensar numa vista lateral aqui, basicamente nós teríamos, né, o perfil cilíndrico de uma porca e de um parafuso que estão sendo aqui enroscados nessa extremidade. Então, basicamente isso. Sim, corte total atinge a peça toda. E a gente tem aqui um meio corte. Vocês se lembram do meio corte? Ou não? Sim. Então vamos lá, quem se lembra aí, fala o que o meio corte representa. É nessa área que está selecionado de azul para vocês. Bom, vamos observar, gente. Eu quero a ajuda de vocês. Vamos lá, olha só. Aqui está em corte. Está muito claro isso por conta da achura. O corte, vamos lembrar conceitualmente, ele tem por objetivo mostrar os elementos internos da peça. Então, como essa peça aqui ela é cilíndrica, que eu já falei com vocês, ó, dá para a gente ver o perfil, aqui nós temos uma luva, tá? E que esse eixo está passando, né, ajustado nessa luva. E o meio corte ele tem uma característica, metade dele você mostra a parte interna e metade dele você mostra só a parte externa. O que é interessante a gente falar aqui? Se fosse uma representação convencional sem corte, vocês concordam que a gente teria uma linha tracejada aqui e uma linha tracejada aqui? Reflitam aí enquanto eu aceito o colega. Concordam ou discordam, pessoal, que ali teria uma linha tracejada? Essa tá fácil vocês me ajudarem aí, né? Só concordar ou discordar. Teria uma linha tracejada aqui ou não? Se fosse uma representação convencional. Vou aguardar alguém responder para eu continuar. Repete a pergunta, por favor, Charles. Claro. Seguinte, aqui a gente tem uma representação em meio corte, em que metade da peça a gente mostrou a parte de dentro, e na outra metade a gente mostrou só a parte de fora. E aí eu pergunto para vocês, se fosse uma representação normal, sem corte, aqui teria uma linha tracejada ou não? O que vocês acham? Não teria? Eu estou perguntando, teria ou não teria? Eu acho que não. Então, teria sim, porque olha só, tá vendo essa linha aqui, ó? Essa linha, ela se estende por todo o eixo, tá vendo? Todo aqui, ó, tô passando em azul, vocês estão vendo essa linha que eu tô fazendo aqui? Só não é mostrada aqui porque tem uma peça, tá? Que é essa luva que está envolvendo esse eixo. Então, se fosse uma representação sem corte, tudo isso aqui que eu estou passando o mouse agora seria em linha tracejada, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Mas, por estar em meio corte, eu mostro metade dela na parte interior e metade dela só na parte de fora. No meio corte, né, trocando em miúdos, a gente não usa linha tracejada, em momento algum. Porque metade mostra a parte de dentro, metade mostra só a parte de fora. E lembrando que a linha tracejada serve para nós mostrarmos arestas e contornos não visíveis. A gente não usa linha tracejada em meio corte. Entenderam, pessoal? Podemos ir adiante?
Sim, podemos. Então vamos lá. Qual a diferença de uma seção para um corte? Tem diferença? Sim ou não? Bom, se o nome é diferente, deve ter alguma diferença, né? E aí, qual que é a diferença de seção para corte? Bom, muito bem, pessoal. Hoje estou vendo que vocês não estão muito afim de participar, não, né? Quem está sem microfone, igual mandou aí, pode mandar escrito, não tem problema não. Manda no grupo, não tem problema algum. Tá? O Renan aqui está falando que é sem microfone, mas a gente precisa nivelar esse conhecimento antes de partir para o AutoCAD. Mas vamos lá, olha. Quando a gente tem uma seção, você mostra apenas, tá, a área atingida pelo corte. Então, imagina que a gente passou uma lâmina imaginária aqui e percebemos que aqui nós temos a geometria da peça, que é uma circunferência. Então, o que acontece, pessoal? Se fosse um corte e você observasse da esquerda para a direita, você veria, sim, a área atingida, mas você também veria essa parte de cima e também essa parte de baixo dessa outra porca, se você estivesse olhando. Ah, como que ficaria a representação? Bom, onde eu vou fazer aqui, ó, um retângulo azul, apareceria se fosse um corte. Obviamente que essa parte do retângulo azul não teria achura, apenas teria achura onde já tem aqui. Então a seção, ela mostra apenas o perfil em que foi atingido, não mostra outros elementos que não foram atingidos pelo corte. Se vocês não se lembram desses detalhes, é importante que vocês se recordem aí, façam perguntas, vocês têm o segundo horário para isso, porque é importantíssimo. Bom, o autor, diferente das outras sessões, ele preferiu usar a explicação desses desenhos da seção 3.3 em desenhos de engenharia civil e arquitetura. Então, para isso, eu trouxe para vocês as duas normas. Ih, caramba. Eu trouxe para vocês as duas normas, fechei uma, inclusive. Vou abrir ela de novo. As duas normas que falam sobre achura e área em corte. Uma delas, eu compartilhei com vocês isso no semestre passado, né? Uma delas é NBR 12298, que fala da representação da área de corte por meio de achuras. Então a gente começa explicando o que é uma achura, isso que a gente já viu no semestre passado, e é fundamental a gente entender algumas coisas. Olha, quando tem duas peças, né, montadas, uma vai ter achura em um sentido e a outra no outro, a gente consegue ver isso aqui também, ó. Olha só, a gente vê, ó, que uma está da esquerda para a direita e outra da direita para a esquerda. Elementos de máquinas, como os parafusos, porcas, arruelas, dentes de engrenagem, não são achurados. Tudo isso aqui é conteúdo do semestre passado. Mas o que eu quero destacar para vocês é aqui, ó, no final da norma, nós temos as representações de achuras específicas para elastômeros, né, que são polímeros, para vidro, cerâmicas e rochas, para concreto, para líquido, para madeira e para terra. O que eu estou querendo dizer? Nem sempre, tá? Nem sempre nós vamos ter a achura como vocês estão vendo, inclinadas aqui a 45 graus e espaçadas. Às vezes, principalmente quando nós falarmos de desenhos da área de arquitetura e de engenharia civil, nós vamos ter outras achuras específicas. Então, o que é muito importante? Você verificar, né? Eu trabalho numa empresa que faz projetos arquitetônicos, ou projetos elétricos, ou projetos na área de construção civil, ou ainda projetos na área metal-mecânica. Você precisa conhecer os materiais que você trabalhará
e vinculado, né, corroborado pela norma, você vai verificar aqui na 12298 ou na 6492. A 6492 fala especificamente de representação de projetos de arquitetura. Então, o que a gente pode ver? Ó? Quando a gente fala de representação de projetos de arquitetura, nós temos algumas coisas diferentes do que nós vimos nas normas no semestre passado. Por exemplo, ó, eu vou abrir aqui para vocês uma simbologia, tá vendo? Aqui a gente está falando já de projeto arquitetônico. Vou mostrar uma simbologia que facilmente a gente consegue perceber se você pegar uma planta. Olha, cotas de nível. As cotas de nível sempre são em metro, indicar o nível acabado e o nível em osso. Então, a gente tem aqui, ó, as cotas de nível devem ser conforme esses exemplos aqui, ó. Então, quando você pega essa simbologia aqui e essa simbologia, a gente consegue identificar claramente em desenhos, eu vou abrir um aqui para vocês verem, a gente consegue identificar tranquilamente, esse aqui é um desenho que mostra plantas baixas, né? E quando a gente vê plantas baixas, a gente consegue ver, ó, esses símbolos de cortes e de, como o próprio nome diz aqui, ó, de cotas de nível. É muito importante mostrar isso aqui para vocês, porque vocês podem se deparar com esses tipos de projeto, e uma vez que vocês se depararem com esse tipo de projeto, vocês precisam entender essa simbologia específica. Portanto, quando você verifica projetos arquitetônicos, a norma que nós utilizaremos é a 6492. Ainda falando sobre isso, eu queria mostrar na 6492 uma outra questão. Está aqui, ó. As representações dos materiais mais usados. Então, quando a gente está trabalhando em desenhos arquitetônicos, olha, concreto em vista, concreto em corte, mármore e granito, madeira, compensado, aço, isolamento térmico. Se vocês se depararem com projetos assim, né, com esses tipos de simbologias, significa simbologia de preenchimento dessas áreas. Então, o que eu queria mostrar para vocês, tá? Que, de acordo com o projeto, né, que vocês estiverem lidando, é sempre importante que vocês tenham essa pastinha que eu disponibilizei no semestre passado com essas normas, porque qualquer simbologia diferente do que vocês eventualmente já tenham visto em projetos anteriores ou nas nossas aulas, vocês têm esse canal de acesso, que são as normas. Agora a gente vai efetivamente para o AutoCAD. Tem dúvidas até aqui, pessoal? Posso dar andamento? Tranquilo? Dúvidas ou estamos bem? Podemos ir adiante. Estão assistindo a aula hoje, gente? Estão por aí? Ah, eu tô. Só que eu cheguei agora, né? Não, tá? É porque hoje o pessoal não está respondendo. Pelo menos o sim ou não, senão eu fico aqui falando as paredes. Ó, o Matheus falou que está com problema no celular, mas o Matheus chegou aí, ó. E não está conseguindo assistir a aula, nem está vendo. O Renan também falou que está assistindo, então vamos adiante. Pessoal, olha só. Me respondam, por favor, porque eu quero saber se vocês... A Larissa falou que está sem microfone, pode responder por escrito aí, não tem problema nenhum, não. Vocês vão ter que fazer esse desenho aqui, tá? Entre outros, esse é um dos desenhos que vocês farão na aula de hoje. Como que vocês fazem de maneira rápida essa pia, esse vaso sanitário e esse chuveiro? Como que a gente aprendeu a fazer isso de maneira rápida? Já responderam aí, blocos, isso mesmo. Eu já ensinei em vídeos anteriores que nós... Eu vou ficar com o WhatsApp ligado aqui, tá, gente? Que aí eu vou vendo se vocês interagirem por aqui. A gente já viu que se você jogar no Google lá, baixar blocos AutoCAD, tem sites pagos, tem sites gratuitos, mas vocês conseguem baixar isso aqui tranquilamente. Então, o meu objetivo aqui, vocês estão vendo, né, que tem um ambiente que não está cotado, não tem problema algum, tá, gente? Vocês podem fazer, como vocês vão ter que fazer esse exercício, vocês podem fazer na proporção que vocês acreditem que seja um ambiente desse. Vocês vão baixar os blocos e vão inserir.
E a gente tem aqui uma parede em corte e um revestimento cerâmico, que é o que eu vou focar aqui na explicação de vocês, tá? Quando a gente vai para o AutoCAD, ó, vocês podem ver que todos os exercícios que vocês vão entregar, eu já estou com eles prontos aqui. Então, eu vou copiar. Só me respondam aí, por favor, a tela do AutoCAD aí já apareceu para vocês, né? Uhum. Já. Ótimo. Então, ótimo. Só está um pouquinho lento para mim aqui, mas... Ah, apareceu. É porque tu já está com a... Não. Eu vou fazer uma cópia, eu vou tirar a Ashura. E pronto, e a gente vai começar de novo. Então, observem o seguinte, pessoal. Eu comecei aqui com uma planta, tá? Simplificada. Não está com os blocos. Vocês precisarão fazer os blocos. E aí a gente vai começar a utilizar, começar a acionar as Ashuras. Então, a gente vai começar as Ashuras. Bom, para a gente começar as Ashuras, a gente já sabe que aqui tem um revestimento cerâmico, tá? E a gente sabe que para a utilização desse revestimento cerâmico, a gente vai ter que seguir uma norma, que inclusive, eu estou até adiantando aqui, pessoal, estou até adiantando aqui um pouco a apostila, porque tem uns detalhes que a gente precisa contemplar. Vamos primeiro entender como que a gente abre a área de Ashuras. Bom, eu desenhei aqui, né, fiz uma representação da planta, e aqui na aba padrão, a gente tem simplesmente um botão explicando o que é Ashura, explicando o que é gradiente, explicando o que é limite. Na apostila de vocês, mostra cada um desses, tá? Eu vou até deixar aqui num zoom interessante, para que vocês me ajudem a entender. Olha só, ele mostra em inglês, vocês sabem, né, aqui na página 154, que a gente tem a Ashura, o gradiente, e o boundary, que é o limite. Bom, a gente vai focar aqui nesse momento em fazer as Ashuras, mas eu queria mostrar um negócio para vocês. Com calma, vocês conseguem passar o mouse sobre cada um dos comandos e ele te mostra o que é. Então, ó, se eu desligar o mouse aqui para gradiente e parar, ele abre primeiro uma caixa e depois uma segunda caixa. É só não clicar em nada. Então, ele fala assim, olha, preenche uma área delimitada ou objetos selecionados com preenchimento de gradiente. O que parece isso aí para vocês, gente? Que a própria ajuda do AutoCAD mostra. Onde que eu poderia aplicar um gradiente em um perfil? O que vocês acham? O que isso aí parece para vocês, gente? Uma piscina? É uma piscina, um lago, né? E com um paisagismo. Ah, Thiago, então eu posso utilizar a Ashura tanto para cortes... Só um minutinho, pessoal. Pessoal, voltei aqui. Então, assim, você pode utilizar a Ashura tanto para corte ou para você mostrar uma área delimitada. A apostila pede para a gente fazer um revestimento cerâmico e o AutoCAD nos mostra que se a gente quiser fazer, tá, um gradiente, você pode utilizar em ambientes que demandem talvez de uma visualização mais próxima do que realmente ficará na prática o trabalho de vocês. Muito bem. Continuando, eu vou mostrar para vocês que a gente tem como acionar a Ashura por aqui ou simplesmente clicando na tecla H. Então, o comando Ashura, quando você digita H, ele é acionado de maneira bem rápida, tá? Você pode clicar aqui. E o interessante, então a gente pode vir por aqui, né? A gente pode vir por aqui ou simplesmente digitar o H. O importante é o seguinte, quando você clica em Ashura, abre uma nova janela aqui em cima, e essa nova janela nós vamos explorar, né, essa barra de menus, na verdade, nós vamos explorar toda ela na aula de hoje. Vamos fazer assim, ó.
Na apostila de vocês, tem até um detalhe que é interessante. Olha só, o autor, vocês podem até ver, né, que aqui na página 155, ele fala sobre a simbologia de Ashura e parece estar selecionado com a NSI 31, mas não vai ser essa NSI 31 que a gente vai usar. Então, para esse primeiro exercício, vai ser a NSI 37. E aí, por que eu estou falando de norma? Porque na apostila vem a seguinte situação, olha, a NSI, né, que é a American National Standards Institute, é correspondente à nossa ABNT. Então, para muitas das achuras que vocês farão nos desenhos, para muitos desenhos vocês podem utilizar o próprio padrão ANSI do AutoCAD. Portanto, essa área aqui que nós vamos preencher, como eu falei, né, na apostila parece que está selecionado o ANSI 31, mas olha só, se eu escolher ela, a ANSI 31, e escolher essa área, vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó, ela não faz o formato em cruz que pede na apostila, tá? Então, olha só o resultado esperado aqui, olha, é um formato em cruz. E o ANSI 31 mostra apenas a diagonal virada para um dos dois lados. A que nós devemos utilizar aqui é a NSI 37. E aí, eu dando um zoom aqui, vocês vão poder perceber que nós temos um efeito parecido com o que a apostila nos revela. Mas tem uma coisinha diferente, já está muito claro para vocês que comparando o resultado esperado da apostila e o que eu tenho, existe uma não proporcionalidade. Eu vou clicar nessa área aqui também, porque aqui eu também quero a Ashura, tá? São essas duas áreas. Mas nós queremos o quê? Nós queremos aumentar essa proporção. Ela vem aqui ó, com 1. Eu vou aumentar para 10, vamos ver o que vai acontecer. Olha, já ficou melhor. Eu vou colocar em 50, vamos ver se vai ficar próximo. Lembrando que não tem dimensão da apostila. Olha, em 50 ficou muito. Vamos tentar 20. Agora eu acho que ficou mais próximo do que a apostila nos pede. Talvez 30 e não 20, vamos ver. Charlie, Oi. você foi no transparência da Ashura? É isso? Não. Legal, se ter Padrão. perguntado é porque não deu para ver o comando do mouse, né? Esse botãozinho aqui ó, é chamado escala do padrão de Ashura. Ela já vem em 1 como padrão, tá? Ela já vem em 1 como padrão. Mas eu fui fazendo testes porque como o nosso desenho não tem medida, não apresenta uma dimensão, eu fui fazendo aqui, fui de 1, depois para 10, depois para 50, depois para 20 e fechei em 30. Uma outra coisa que ele muda também é a cor do revestimento. E a cor é muito simples, olha. Você tem como mudar a cor da camada, que aí são as linhas, ou a cor do pano de fundo. E o plano de fundo, eu acho que está ciano, tá? Tá mais próximo disso aqui. Se eu atendi às especificações, é só eu vir aqui no canto superior direito e fechar a criação de achuras. Uma vez que eu clico, a achura está feita. Aí você fala assim, Thiago, o seu já saiu no ângulo adequado? Vamos ver, saiu no ângulo adequado. Só que cuidado com a instrução que eles pedem aqui, que eu vou até mostrar para vocês, que é a seguinte, ó. Eles sugerem... não, é no outro exercício. Esqueçam. Mas tem um exercício que ele sugere rotacionar o ângulo. Eu vou explicar isso depois. Mas agora, olha que interessante. Diferente de muita coisa que a gente faz no AutoCAD, a Ashura eu consigo entrar aqui e editar. Então, basta clicar sobre ela que, novamente, a janela vai ser aberta. Então, Thiago, eu quero mudar o ângulo aqui para 45. Vamos ver o que acontece. Opa, mudei o ângulo para 45, apresenta um resultado diferente do que eu gostaria. Então, o ângulo tem que ser 0 mesmo. Pronto, é só clicar fora. Ele resolve. Se vocês quiserem fazer qualquer ou quaisquer outras alterações, basta fazer isso. Então, essa é a primeira parte da atividade. Lembrando que vocês, obviamente, quando farão esse exercício, inserirão também os blocos, né, que aí são pia, vaso, chuveiro, vocês farão a abertura da porta e farão a janela, porque são atividades que vocês já fizeram
em um dos nossos primeiros exercícios lá no início. Então, vocês já estão craques para fazer isso. Até aí, tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer, olha que interessante, existem 3 padrões básicos para nós achurarmos o que são chamados de ilhas. Então, o que seria uma ilha? Tá? Entendam que eu tenho um quadrado, depois um quadrado, na verdade, inicialmente é um quadrado, né? Aí depois eu vou com um comando chamado deslocamento, que vocês conhecem como offset, eu vou fazendo outros quadrados dentro desse quadrado. Então, antes de mostrar o conteúdo, eu vou relembrar como que a gente faz isso. Eu vou vir aqui na aba padrão, no desenhar, vou fazer um retângulo, vou fazer ele mais ou menos na mesma medida que está aqui. Deixa eu ver quanto que está. Foi com 600. Vou fazer com 500. Ó, 500 por 500. Fiz um quadrado. Até aqui tudo bem. Agora, dentro desse quadrado, eu vou fazer múltiplos offsets como a apostila me pede. Então, a gente já venceu esse exercício. Vamos para o próximo. Aqui ele mostra tudo, tá, gente? Olha lá, todo o caminho que eu percorri, só que em inglês. Daí, a importância de vocês sempre fazerem a pré-aula e depois, após a aula, lerem o conteúdo da apostila, porque, obviamente, que a minha abordagem na aula ela é mais prática, mas o conteúdo do livro ele é muito resumido, muito bem explicado, muito minucioso. Portanto, é importante não só a aula, mas que vocês também estejam em dia dentro do aula. Até porque, reforço novamente, eu falo isso toda aula, vocês têm para que seja, né, contabilizada a atividade, vocês têm que me entregar por e-mail, eu recebo, mas o AVA tem que estar em dia. Portanto, essa semana nós temos que estar com o AVA na sessão 3.3. Vocês estão com o AVA em dia aí, né, pessoal? Tá tudo certo, né? Ô, Charles, Hum, o que acontece? Até terminei. Meu AVA não tá funcionando. o AVA não está funcionando? Não, tem uns 2 dias já, entendeu? Eu tava até tentando pôr em dia, mas não tá funcionando. Faz um favor para mim, se até o final da semana o AVA não estiver acessando, ou pode ser amanhã, envie um e-mail formalizando isso para encaminhar para a Elisa, porque nós sempre ressaltamos, né, que vocês devem estar em dia com as atividades. Eu até acho que o meu tá na 3.3 já, mas eu não tenho certeza, entendeu? Até se você quiser olhar depois, entendeu? Me Tá, tudo falar. bem, eu olho isso, eu olho isso e durante a semana, quando você mandar o exercício também, eu avalio novamente. Então, pessoal, a Beleza. gente fez um quadrado e eu vou fazer múltiplos quadrados aqui dentro. Ó. Eu venho no comando chamado deslocamento, que em inglês é o offset, e aí ele me pergunta, olha, qual a distância do deslocamento? Eu vou colocar, sei lá, vamos colocar 50. Vou deixar parecido com o que a apostila pede. Vou tentar deixar parecido com o que a apostila pede. Aqui nós vamos para cá agora. Aqui, ó, excelente. Olha, a apostila mostra 3 padrões, tá? Porque, na verdade, são 4 botões. Sem detecção de ilha, que é o padrão que vem, ou com detecção externa, com detecção normal de ilha, ou ignorando a detecção de ilha. Então, olha só que interessante, pessoal. Vamos fazer primeiro a ilha. Qual vai ser meu deslocamento? Vou colocar aqui 50, tá? E aí, ó, objeto a deslocar. Vamos fazer de novo isso aqui, porque eu comecei e parei. A gente vai fazer um retângulo, não, um quadrado. Vou fazer ele de 500 por 500. Então, fiz 500 tab 500. Agora, eu escolhi a ferramenta deslocamento. Vou digitar aqui. Vou até aumentar um pouquinho. Vou colocar 60, Enter. Ele me pergunta quais são os objetos, tá? São esse aqui, é só clicar em cima. E aí ele começa a me perguntar, olha, você vai jogar isso para dentro ou para fora? É para dentro. Só que, observem lá na barrinha de comandos lá embaixo que eu tenho a letra M para múltiplo. Então eu consigo apertar o M e apertar Enter e fazer, né, vários aqui para dentro.
Então, agora, quando eu clico para dentro, eu deixo parecido. 1, 2, 3, 4 áreas. 1, 2, 3, 4 áreas. Pronto. Tá? Eu dei ESC na última, então eu tenho que fazer mais um aqui. Distância 60, o objeto é esse, para dentro. Pronto, agora eu deixei igualzinho está. Então, vocês conseguem fazer múltiplos offsets, né, múltiplos deslocamentos, apenas com o comando M. Eu vou copiar, porque eu vou precisar de 3 desse. E vocês também me enviaram 3 desse. E agora a gente vai entender, ó, utilizando Ashuras, como fazer. Então, olha só, ele pega aqui um modelo de Ashura, eu vou digitar H, e olha que interessante, pessoal, isso aqui é muito importante. Quando eu clico em Ashura, eu consigo, antes de clicar em qualquer área que vai ser ashurada, configurar. Portanto, eu vou vir aqui, ó, e vamos lá, tá? Qual Ashura que eu vou querer? Primeiro eu escolho, tá? Vou fazer essa aqui, vou fazer uma diferente agora, tá? Vou escolher uma, a NSI 31. Cliquei. Ela está selecionada apenas, mas onde que eu vou agora? Eu tenho que vir aqui em opções, tem uma setinha, tá? Esse comando está para vocês na apostila, só que em inglês, então é importante vocês ficarem atentos. Depois eu vou em detecção de ilhas. Ele já vai deixar selecionada a última que eu escolhi. E é muito importante o seguinte, independente de qual comando, para que ele funcione, essa detecção, você tem que clicar na área mais externa. Então, a primeira que ele pede é aqui, ó. Na verdade, a primeira que mostra no comando, nós vamos fazer de acordo com o que o comando mostra, ó. A primeira é detecção de ilha normal. Eu vou clicar nela e vocês vão entender, ó. Ele vai me perguntar, tá? Aqui, ó. Cliquei. O que isso aconteceu? Eu vou dar um Enter. Quando a gente fala de detecção de ilha normal, ele entende intercalado. Eu cliquei na mais externa, falei que isso é importante. Ele pulou uma e depois preencheu a próxima. Depois ele pulou uma novamente. Esse é o tipo de Ashura que ele chama de normal. Vamos fazer a segunda agora. Vou digitar o comando Ashura. Vou fazer até com uma cor diferente agora. Vou escolher um amarelinho. E aqui eu vou em opções e não quero a normal agora, eu quero a detecção de ilha externa. Para isso eu tenho que ir na mais externa, que é essa aqui, e pronto. Ele escolheu apenas a mais externa. Vou novamente escolher a Ashura. Vou mudar a cor de novo. Vou aqui em opções e agora eu quero ignorar a detecção de ilha. Então, olha o que vai acontecer. Quando eu clico, ele vai confirmar todas as áreas que estão aqui, tá? Então, essa é a ideia dos 3 tipos de detecção de Ashura. Isso está aqui na detecção de ilhas, né? Está a partir do final da página, deixa eu ver aqui quando começa. Começa no final da página 162 do PDF, depois ele explica tudo isso nas próximas páginas. Até aqui, tudo bem, pessoal? Nós fizemos esse exemplo que está no finalzinho da página 162 ou 164 do PDF. Até aqui, tudo certo? Deixa eu ver aqui, como ninguém falou. No grupo, alguém pode falar se está tudo certo, se está ok? Tudo certo, tudo certo. Certinho. Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou copiar um desse aqui. Vou tirar a Ashura. Pronto, deletei a Ashura. Porque eu vou mostrar uma outra questão interessante para vocês, que é copiar uma Ashura existente. Então, quando você... Olha só, gente, eu desenhei 3 tipos de Ashura diferentes. Eu vou até deletar essa que eu tinha feito antes para deixar no meu exemplo, que essa aqui está mais bonitinha. Vou deixar aqui que... Pronto. Ficou mais legal no meu exemplo. Vou salvar. Bom, eu fiz 3 padrões de Ashuras diferentes. Se eu quiser fazer uma Ashura agora,
observem o seguinte, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a gente tem aqui no cantinho, tá? Que é o corresponder propriedade, que é o seguinte, o AutoCAD ele vai tentar fazer a última configuração de Ashura que você já quis. Se vocês observarem as configurações, eu tenho uma Ashura vermelha, aqui de fundo vermelho que foi feito. Eu posso usar a origem atual ou eu posso usar uma origem de Ashura de fonte. O que isso significa? Se eu clicar aqui, ó, usar origem de Ashura de fonte, clicar nessa primeira Ashura e fizer a Ashura aqui, ele vai copiar o padrão. Vamos fazer de novo, olha, se eu vier aqui agora então, usar a Ashura de fonte, clicar nessa aqui, ele vai fazer essa aqui. Copia todas as configurações. Então, uma possibilidade, né? Ah, Thiago, eu tenho aqui várias Ashuras diferentes dentro do desenho. Essas várias Ashuras... Só um segundinho. Tem várias Ashuras diferentes no desenho, com várias representações. E aí eu quero, de maneira rápida, não ter que configurar tudo de novo. A gente vem aqui no cantinho de corresponder propriedades e usar origem da Ashura fonte. Você vai clicar na que você deseja copiar. É como se fosse uma ferramenta pincel, né, dos softwares Word, Excel, PowerPoint. Você vai clicar na que você quer copiar e depois clicar na área que você está criando. Beleza? E a gente está acabando, tá, pessoal? E o seguinte, já vamos para o último. Vamos para o último. Que é o seguinte. A gente tem a situação problema. A situação problema começa aqui, ó. Em um projeto arquitetônico que você está desenvolvendo, é preciso orçar a quantidade de revestimentos cerâmicos que serão necessários para revestir um ambiente de 12 metros quadrados. Já tem a primeira informação. Além da quantidade, é preciso representar no projeto como ficará a distribuição do revestimento, que é chamado de paginação. A orientação será no sentido ortogonal do ambiente e o início do assentamento será considerar que as medidas de cada revestimento são de 50 por 50. Então, a gente tem algumas informações importantes. A gente tem o ambiente, a gente tem a medida do revestimento e a gente sabe que ele vai ter que começar por aqui, onde eu estou selecionando na imagem. A origem vai começar por aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Para que eu não deixe a situação problema sem graça, tá? Eu vou fazer essa situação problema aqui, ó, num quadrado. Ah, Thiago, mas fala que é 12 metros quadrados lá. Não, tudo bem, nós vamos fazer aqui para que eu não tire o gostinho de vocês fazerem o exercício do zero. Vocês vão desenhar exatamente isso aqui, tá? E aí, depois que vocês desenharem, tá tudo aqui em inglês. Eu vou mostrar agora, eu sugeriria, né, que vocês fizessem anotações, porque eu vou mostrar tudo em português para vocês dos caminhos que nós precisamos trabalhar. Bom, a gente sabe que se eu clico em Ashura, tá? Abre todo aquele painel de seleção. Isso vocês já sabem. Mas antes, vamos fazer o seguinte, olha. Vamos imaginar que eu quero editar uma Ashura existente. Eu simplesmente posso usar esse comando aqui, ó. Editar, Ashura, editar hat. Quando eu clico nele, ele vai perguntar. Aí, presta atenção, tá, pessoal? Para eu fazer o comando editar Ashura, eu preciso ter uma Ashura pronta. Quando eu clico nele, ele não vai abrir aquele menu que vocês estão acostumados, ele vai abrir essa caixinha. E essa caixinha que eu vou mostrar para vocês a trabalhar nela agora, tá? Tem dois caminhos. O primeiro deles é, como eu falei, vocês digitarem editar rápido. E depois que vocês editaram, ele vai abrir naquela caixinha. A segunda opção é o seguinte, olha, eu vou fazer uma Ashura aqui dentro, tá? Eu vou começar com o comando Ashura e vou configurar de acordo com o que a apostila manda.
Ah, Thiago, mas se não tem a Ashura feita, como que você vai editar a Ashura? Não tem problema nenhum. Ó. Eu venho aqui ó, nessa setinha no cantinho, tá? E vai abrir a mesma caixinha que eu mostrei para vocês. Então, olha o que ele pede. Olha, primeira coisa, ele vai pedir o seguinte. Ao acessar o comando Ashura Edit, o que eu falei com vocês, que em português é editar, Ashura. Aí ele pede o seguinte, olha, na opção tipo, tá? No campo tipo e padrão, você vai mudar de pré-definido para definido pelo usuário. Então, como eu falei, tá tudo em inglês, mas eu vou mostrar para vocês. Olha, como que a gente quer? Em tipo, eu vou mudar para definido pelo usuário. É a primeira configuração que eu tenho que fazer de acordo com a situação problema. Em seguida, deve selecionar a opção Double no campo ângulo e escala, que é o duplo. Vou selecionar duplo em ângulo e escala. Selecionei. Depois, deve-se selecionar... e alterar o ângulo de orientação da Ashura, cujas linhas estão originalmente 45 graus. Ele falou padrão? Não falou padrão ainda. Ah, falou assim, ó. Tem que mudar o padrão para a NSI 37. Então, tem que mudar aqui, ó. Definido pelo usuário. A primeira tem que... Desculpa, pessoal. Primeiro eu tenho que mudar aqui, ó. Vamos recapitular, porque tinha um passo antes. Tá? Tinha um passo antes. Eu vou escolher a Ashura. Esse aqui tem que ser antes, ó. A NSI 37. Essa sequência ela é muito importante. Então, depois a gente vai mudar aqui para definido pelo usuário. Pronto. Mas com a NSI, que agora eu não consigo mudar ele mais. Agora sim. Depois disso, eu vou colocar duplo e aqui ele fala, olha, onde está 40... Isso aqui que eu falei que você tem que ter muita atenção, olha. Originalmente está 45, não está. Originalmente está 0. E ele fala para mudar, ó. Alterar o ângulo cujas linhas estão originalmente 45. Para que as linhas fiquem orientadas, digita 45. Então, vamos digitar. Não estava nada original 45. Vamos colocar 45. Depois ele fala, por fim, vamos especificar o valor do espaçamento, que vai ser 50. Espaçamento 50. A cor ele pede, deixa eu ver. Quanto à paginação, tem que especificar origem. Então, olha só. Eu tenho que vir aqui embaixo, em origem especificada, clicar nessa caixinha e escolher que vai ser nesse cantinho a origem. E agora a gente pode dar OK. Vocês podem depois mudar a cor se vocês quiserem. Só que aconteceu um problema. Eu vou clicar nela aqui e na apostila, por isso que eu falei, a instrução da apostila está errada. A gente deveria ter esse resultado aqui, ó. A gente deveria ter esse resultado, mas na apostila ficou rotacionado, porque ele manda digitar 45 graus. Na verdade, o que você tem que fazer? Ó? Vou voltar na configuração. E aqui não é 45 nada, é 0. Então, vamos recapitular. A gente mudou, né, indefinido pelo usuário, a gente mudou o ângulo para 0, a gente colocou duplo, a gente colocou origem especificada, e agora a gente tem o resultado conforme a apostila pede para a gente. Então, basicamente é isso, pessoal. Isso é o que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, tá? Temos aqui, deixa eu só ver, o primeiro ele é a 45 graus, né? O primeiro, é muito importante vocês não se esquecerem disso, que na primeira, nós vamos entregar aqui, ó, esse revestimento não inclinado a 45 graus e lá embaixo também. Ó. Ah, não, desculpe, esse vai ser inclinado e o outro não vai ser inclinado, que é esse aqui. O problema é que ele mostra cada desenho de um jeito, né? Deixa eu ver, exemplo de aplicação, as opções de cores. Tá. Vocês vão me entregar um inclinado e um reto e vocês farão todos os desenhos. Eu vou explicar o exercício que aí vai ficar mais fácil, tá, pessoal? Vou salvar aqui. Toda a explicação era essa. E o exercício está aqui. Ô, Thiago. Oi. Não entendi esse negócio aí dos dois desenhos, um inclinado e o outro reto. Não, eu vou mostrar aqui no exercício. Vocês vão me entregar assim, ó.
Vamos entregar essa aqui, tá? Então, olha só, vocês vão fazer aquele mesmo padrãozinho, me entregar semana que vem, com AVA em dia, o nome do trabalho, exercício 3.3, com o nome de vocês no arquivo, tá? No arquivo. E eles vão fazer isso aqui para mim, ó. Vão fazer essa, vão fazer isso e vão fazer isso aqui, desse jeito, reproduzir fielmente. Então, acho que responde sua pergunta, né? Eu quero que vocês me entreguem desse jeito os 3. E tem as observações, olha. Os desenhos estão sem algumas cotas, você tem liberdade para trabalhar com os valores soltantes, tenta manter uma proporção, não é necessário cotar, e essa aqui é muito importante, ó, essas duas próximas, que eu vou até destacar, ó. A figura que contém o ambiente de um banheiro deverá atender os símbolos e dimensionamentos da NBR 6492, que é a que eu mostrei para vocês, tá? Que é a 6492, que tem dentro da norma a simbologia que tem que ser usada lá. Em portas, em janelas, tem tudo aqui, ó. Designação de portas e esquadrias, tem tudo na norma. Então, olha só, ela deverá atender aos símbolos de dimensionamentos da NBR 6492. A figura que contém o ambiente do banheiro deverá conter blocos com pia, vaso e chuveiro. Então, vocês vão baixar blocos e inserir pia, vaso e chuveiro. Esse aqui e esse aqui é só reproduzir como eu ensinei. Esse aqui eu fiz fielmente. E esse aqui eu fiz um quadrado. A diferença é que vocês vão ter que fazer uma área de 12 metros quadrados, como fala a apostila, e vão ter que colocar aqui uma janela e uma porta. Simples assim, pessoal. Esse é o trabalho da nossa semana. Tudo bem? Se tá tudo bem, eu vou aqui, ó, eu tenho um botãozinho de download, que é da lista de presença. E aí, esse download me mostra todo mundo que tentou acessar, tá? Então, vou abrir aqui para a gente formalizar a chamada. Então, vamos lá. Hoje, dia 20. Vou pegar aqui os colegas que acessaram. Então, vamos lá. Carla está presente. Eu estou presente, vocês estão vendo, né? Depois nós temos só a Gabriela presente. Então, nós não temos aqui Davi e Fábia. Joaquim está presente. Jéssica não. Larissa presente. Lavínia presente. Luiz Felipe presente. Gorete não. Matheus presente. Michael presente. Paula presente. Késia não. Renan presente. Indara presente. Tainara presente. Estão ausentes Tamara e Yasmin. É isso, pessoal? Isso aí. Chamada feita. O exercício eu vou encaminhar neste momento aqui no WhatsApp para vocês. Vou mandar agora para vocês. E assim que eu encerrar a gravação, eu já começo o download do vídeo e tento postar para vocês ainda hoje. Caso não consiga, eu faço amanhã cedo. Pronto, eu já mandei no grupo o exercício da sessão 3.3. Dúvidas, pessoal?
Na hora de fazer, né? É. Dúvida é na hora de fazer, né? Na hora de fazer. Você fazendo é só dar dúvida, não. Eu não entendi, não, mas eu imagino que eu sei o que você falou. Você fazer não dá dúvida, não. O negócio não é da gente fazer. Ah, mas é por isso que a gente está gravando aqui. Esse exercício da semana ele é bem interessante, porque ele foge um pouquinho também, né, das peças que vêm sendo apresentadas. Ele pega um pouquinho mais da área arquitetônica. É legal que a gente vê que as achuras não são aplicadas apenas em corte, mas a gente pode mostrar também como para mostrar materiais, né? Como você pode ver, qual que é a grande vantagem desse último exercício? Não sei se vocês perceberam. Imagine isso numa prática. Você dimensiona a quantidade de revestimentos cerâmicos, de pisos que um ambiente vai precisar. Então, sem muito esforço, o software te fala quantos revestimentos serão necessários e também a sua paginação, tá? Eu vou encerrar nossa gravação, pessoal, estou à disposição. A gente vai fazer um intervalo de 8h15 a 8h45, como nós sempre fazemos, e aí depois do intervalo, se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar. Podem me chamar pelo WhatsApp ou podem me chamar aqui no Teams mesmo. Estava esperando a minha imagem aparecer só para me despedir aqui parcialmente para o intervalo. Então, depois das 8h45 até as 22h, tendo dúvida, pode mencionar. Tentem deixar o AVE em dia, me sinalizem se vocês tiverem aí qualquer problema de acesso, porque vocês sabem que o exercício ele é vinculado à entrega do exercício ao AVA, que somados fazem aí vocês receberem a pontuação, tá? Então, um grande abraço para vocês. Podem me chamar por aqui ou pelo WhatsApp no retorno do intervalo. Um grande abraço.